e jogar no chão toda a esperança que restou, e então vem e volta e me sinto só, revazendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. No meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordo que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu que fizeram é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo que é bem, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Ana Fonseca. Pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença
Usa todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração alegre. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que espera vai aquecer. Só a sua presença e para sempre. A glória, a presença de Jesus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para queimar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda gente, se converte gente, ele vai te dar vitória. Tua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Poderoso ele é Jeová. Ele usa fogo para criar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, pode ser, Celi. Ele é médico sem enfermidade, ele sara, se é depressão, ele usa unção, se o problema é forte, ele abre porta. Até onde não tem parede, sua presença está neste lugar, posso sentir. Ele abre porta até onde não tem parede. Aleluia. Ele faz porque ele é Deus. Aleluia. Confia nele e ele tudo fará fazer. Paz do Senhor, Sueli. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Tua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para glorificar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda gente, se converte gente, vitória. Tua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, ele sara, se é depressão, ele usa unção, se o problema é forte, ele abre porta. Onde não tem até onde não tem parede, esse é que é Deus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, confiar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Então abra a boca para me exaltar.
Aleluia. Glória a Deus. Não importa quando. Boa noite. E ao nome do Senhor. Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Só um menino entre a multidão servia Jesus, com um anjo na mão, acompanhado da mãe que o conduz. Os discípulos chegaram e falaram com o mestre em particular. Despede a multidão para que comprem comida para Se alimentar, Jesus fala que é importante que todo não saia. Aleluia. todo o povo Quem estava ali? Os discípulos falaram: Senhor, nós não temos nenhuma condição, não temos dinheiro e não temos pão Para alimentar esta grande multidão. Tinha um menino quieto e caladinho, se tinha em tuas mãos 5 peixes, 2 peixinhos. Um menino comum, como outro qualquer. Mas pra Jesus fazer não precisa ter nome e usa quem quer. Na lógica humana é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pouco tempo. Se pra um homem é pouco e não vale, mas para Jesus É suficiente para fazer milagre. O mestre pega o pão e o peixe, Ora e agradece. senta o povo na grama, os discípulos levantam e a eles o servem. Quando tirava o pão, já tinha lá nações. Quando tirava o peixe, já tinha lá dos peixes. O povo não sabia se chorava ou se comia. Era tanto alimento que a multidão repetia. Era tanta glória que invadia aquele lugar. Eu sinceramente gostaria de falar. Se para os discípulos o lanchinho não servia, Mas para Jesus o peixe é muito peixe e 5 pão pães é é padaria. padaria. Talvez hoje você se ache que é só mais um. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho Percebeu que você da palavra do Senhor em Gênesis 26, 26, 12. 26, 12. realidade um intuito que Deus é querer te usar. 26, 12. Pois há muitos que estão com fome, com sede De ouvir a palavra. e o mestre procura E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele te viu e mandou te chamar. E se você não vem, ele vai te buscar. Você pra te ver, quer te ungir, quer te usar. Você é nada, é uma pedra na estrada, é mais um na multidão, sem serventia pra nada. mas na mão de Jesus você é muito, é uma bala engatilhada. Ele vai pegar o pouco que tu tens em ti, Vai multiplicar. a vacina vai sacudir. Quando abrir a boca, o coxo vai andar. Quando amar o hino, o mundo vai falar. Enquanto tudo agora é algo vai acontecer. Agora vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Agora vai descer, vai descer, vai descer. Agora vai descer, vai descer, vai descer. Agora vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Através de ti Deus vai fazer muitos milagres. Serás alimento de Deus para as cidades. Mostra o que tu tens e recebe. Recebe a nova unção. Pois hoje
gratidão. Deixa Ele te usar. Glória a Deus. Vamos deixar Deus nos usar agora, né? Com a palavra dEle. Aleluia. Nós somos vasos de Deus. Somos vasos, né? Nós somos vasos de Deus. Vamos deixar Deus nos usar como Ele quer, como Ele prefere, né? O negócio é a gente dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Como diz a palavra dele mesmo, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Vamos deixar o Espírito Santo nos envolver nessa noite, né? Prosperando na adversidade. Nesse texto sagrado, percebemos como Deus prosperou Isaac, inclusive durante a adversidade, mesmo em meio à fome que assolava aquela terra. Naqueles dias, Deus prometeu, aleluia, abençoar Isaac onde ele estava habitando. Deus aconselhou a Isaac a não descer ao Egito, seguindo as orientações divinas. Seguindo as orientações divinas, Deus aconselhou Isaac a não descer ao Egito. Muitas vezes somos tentados a buscar facilidade no Egito. No Egito. Deus renovou a promessa de abençoar Isaac e suas descendências, né? Como havia prometido a Abraão. Abraão, lá em Gênesis 26, 3 a 4. O que nos motiva são as promessas de Deus, né, quanto à nossa vida, porque nós cremos na promessa de Deus. Quando Deus ele nos faz a promessa, então cria em nós aquela expectativa de confiança, de esperança, querendo até que aquela promessa ela se cumpra até logo, rápido, né? Ao nosso desejo do nosso coração. Mas quando nós pensamos, entendemos que as promessas de Deus, elas só se cumprem na nossa vida no tempo determinado por Deus. Mas sabemos que Ele vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E aí ele diz aqui que o que nos motiva as promessas de Deus quanto à nossa vida. Isaac obedeceu a Deus. Isaac obedeceu a Deus, ficando em Gerar. Deus quer exaltar-nos. Deus quer exaltar-nos no mesmo lugar que muitas vezes fomos humilhados. No Salmo 32:8, o Senhor promete orientar-nos, né? Guiar-nos, instruíste-ei e ensinaste-ei o caminho que deve seguir. Guiaste-ei com meus olhos. Uma promessa de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor, que estão no caminho do Senhor.
aqueles que obedecem ao Senhor, tem esta promessa. O Senhor dizendo, Ele promete, Ele está nos prometendo, dizendo, orientar-nos, Ele vai nos orientar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho que deves seguir. Guiaste-ei. Ele está dizendo, eu vou te guiar com meus olhos. Ele nos guia com seus olhos. Aleluia. E aqui a palavra, ela está falando de Isaac, porque havia uma fome nessa cidade de Gera, né? E Isaac queria sair, mas como o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Então, o que ele fez? Aleluia. O Senhor orientou ele, mandou um recado, não saia. Fique aqui mesmo, que aqui tem bênção para vocês. E essa passagem, ela nos fala quando é aonde ele, Isaac, ele foi cavar o poços que seu pai, Abraão, tinha aberto, mas só que aqueles homens, eles tinham entulhado, aqueles homens invejosos, né? Entulhou aqueles poços. E aqui diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. E semeou Isaac naquela mesma terra. Ele ficou lá, ele obedeceu a Deus, então, naquela mesma terra que ele semeou, ele colheu naquele mesmo ano com medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Deus abençoava, porque Deus estava cumprindo com a palavra na vida de Isaac. Aleluia. Abençoando. Então, quando Deus quando Deus resolve nos abençoar-nos, em pouco tempo recuperamos as perdas. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. A bênção do Senhor nos enriquece. A nossa prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão à nossa volta. O salmista afirma que o ímpio é invejoso, chega a se enraivecer e se consumir por causa da prosperidade do justo. Entretanto, é o próprio Deus que se compraz, né? Pai do Senhor, Leonora, Pai do Senhor, Cátia Pedro, Pai do Senhor, Nesseilda. Então, entretanto, é o próprio Deus que se compraz na prosperidade dos seus servos. A nossa prosperidade vem do Senhor. Vem do Senhor a nossa prosperidade. E Ele nos faz prosperar mesmo na adversidade. A fome podia estar assolando a terra. O servo de Deus, porém, experimentava fartura e abundância em meio à escassez, porque o Senhor promete abençoar toda a obra das nossas mãos. Por isso que é muito importante a gente nunca
nunca se esquivar para fazer a obra de Deus. Tudo aquilo que vier à nossa mão, vamos fazer no nome de Jesus. Então aqui nós vamos aprender também algumas lições espirituais da vida de Isaac. Porque Isaac, ele obedeceu ao Senhor, ele atendeu a voz do Senhor, e ele não saiu da cidade de Gera, né? Então, o texto sagrado fala da velhice de Isaac. Você vê, prosperando na adversidade, em Gênesis 26, 12, Isaac era mais novo. Já em Gênesis 1, 27, 1, já diz assim, olha, e aconteceu que como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, pela idade que ele já tinha, Isaac, né? Pela idade que ele já tinha. Ele entrou para a história como o tão aguardado filho da promessa, Isaac. Ele entrou para a história como o filho aguardado da promessa. Herdeiro do grande legado deixado por seu pai, Abraão. Embora não tenha ocupado o mesmo espaço na história bíblica que seu pai Abraão e que seu filho Jacó, Isaac é o elo de ligação do mais famoso e influente trio patriarca da Bíblia, né? Como os filhos das grandes celebridades, pessoas importantes, né? Pessoas importantes dos nossos dias, dos dias de hoje. Isaac sempre viveu à sombra do seu famoso, extraordinário pai. Entretanto, acerca de Isaac pode ser dito o seguinte: que culpa tem um príncipe de ter nascido num palácio e de ser filho do rei, ser filho do rei. O nome Isaac significa riso e condiz com as circunstâncias em que sua mãe Sara engravidou na velhice, como o modo sereno, alegre de viver dele. Aleluia! Isaac foi o primeiro homem na Bíblia ter o seu nome mencionado por Deus antes mesmo de nascer. Isaac teve um dos nascimentos mais aguardados da Bíblia, porque ele era filho da promessa. A história, todos conhecem a história de que ele não deixou de cumprir sobre o nascimento do seu filho, da promessa, e ele foi ter um caso com a concubina dele, né, que era a mãe de Ismael, né? Então, Isaac, ele significa riso, né? E a Bíblia diz que Isaac foi o primeiro homem na Bíblia a ter o nome mencionado por Deus antes mesmo do nascimento. Quantas crianças hoje nascem e são reveladas por Deus? Deus dá o nome, né? Deus dá o nome. Diz que vai ter uma filha, vai ter um filho e coloca o nome. É porque ali é uma criança nascida, já escolhida do ventre de sua mãe por Deus, que ele dá até o nome. Então, Isaac,
Isaac era um filho tão submisso ao seu pai que não mostrou nenhuma resistência a este quando foi submetido à sua mais terrível, dramática provação no Monte Moriá. No Monte Moriá, que todos conhecem essa história, que ele foi, Deus pediu a ele o filho, pediu Isaac, como sacrifício. Isaac era um homem sereno, apreciador da natureza. Ele pacientemente esperou Deus preparar uma esposa para ele, que foi a Rebeca. De acordo com Gênesis 25, a 5:11, Isaac herdou tanto o rico patrimônio, o rico patrimônio material de Abraão, como o seu grandioso legado espiritual. Ao ser abençoado por Deus, logo depois da morte de Abraão. De acordo com Gênesis 26:8, Isaac era um homem carinhoso para com a sua esposa Rebeca. Desfrutava de um feliz relacionamento amoroso com a sua companheira. Isaac gozava a vida com a mulher que ele amava. Glória a Deus. Dos 3 famosos patriarcas, ele foi o único praticante da monogamia, ao ser marido de uma só mulher. Gênesis 26, de 1-6, vemos que Isaac enfrentou a sua primeira grande crise, após a morte de seu pai, Abraão. Em meio à fome que sobreveio à terra, Isaac saiu vitorioso dela, pois Deus confirmou a sua presença com ele, dizendo: não desças, Padre Senhor Nesseita. Então, Deus disse para ele: não desça ao Egito, não saia da onde você está, da cidade de Gera, Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Falou para ele, que eu te disser. Isaac foi obediente e permaneceu em Gera. É muito bom quando nós obedecemos a Deus, porque Deus se agrada da obediência. A obediência é uma coisa, é um elo principal entre Deus e o cristão, quando obedece. O resultado da obediência de Isaac trouxe prosperidade e riqueza à sua vida seguinte termo, e semeou. Isaac, naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor abençoava. Engrandeceu-se o varão, e engrandecendo até que tomou muito grande, ele se tornou uma pessoa muito grande. A bênção do Senhor é que enriquece, ele não acrescenta dores, Ele não acrescenta dores. Esse versículo se cumpriu na Isaac. A bênção de Deus na vida de Isaac gerou inveja no que estava à sua volta, lhe causou alguns aborrecimentos, porém, mais uma vez, seu jeito sereno e tranquilo de resolver as coisas evitou várias confusões com os filisteus. Isaac abriu mão de alguns poços de água potável,
preferindo sofrer o prejuízo ao ponto dos seus próprios inimigos se renderem a ele, dizendo: olha, havemos visto, na verdade, aleluia, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti. Façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado. E como te fizemos somente bem, te deixaremos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Isaac não teve uma vida tão agitada quanto a do seu pai Abraão, e nem tão evasiva, frenética quanto a do seu sucesso, né? Quanto a do seu sucesso, Jacó, do seu sucessor, Jacó. Daí o fato de sua história contém menos capítulos na Bíblia sobre seus feitos, embora Isaac tenha vivido mais tempo do que Abraão e Jacó. A vida serena, tranquila de Isaac lembra a vida de paz, prosperidade que Salomão teve. Ambos viveram daquilo que seus pais construíram. Aí, nós vamos ver aqui essa palavra de Isaac sobre a prosperando na adversidade e a vida espiritual dele. Aí nós aprendemos uma coisa muito importante, que aqui tudo, você vai observar, toda a leitura que foi lida agora, a gente vê que aí tem um ponto-chave, que é a obediência, e ele obedeceu. Eu ontem estava conversando com uma irmã, que por sinal ela tá aí me assistindo, ela é uma bênção na mão de Deus, essa irmã. E ela ontem estava contando para mim um testemunho do poder de Deus na vida dela. Deus mandou ela ir, ela foi fazer uma cirurgia, e ela foi botar uns pontos, né, no coração, e lá, ela ontem me contando, eu até dei risada, dando risada de ver o poder de Deus, o mover de Deus, como é que Deus ele tem as suas estratégias, né, para falar com o seu povo, e levou ela para o hospital para fazer essa cirurgia, e ela estava contando ontem para mim, e que Deus tinha falado antes para ela, que ia usar ela lá no hospital para uma pessoa. E ela jamais imaginaria que aquela pessoa que Deus ia usar ela seria para o seu próprio anestesista, né? E ela contando que o médico foi anestesiar ela para fazer o procedimento, né? E de repente Deus tomou ela em profecia e ela começou a entregar a profecia para aquele anestesista, e ela disse que aquele anestesista chorava como uma criança, porque a profecia estava indo de acordo com aquilo que aquele moço estava vivendo, aquele doutor. E quando ela ia, ela foi contando aquele testemunho para mim, o que aconteceu naquele hospital. A gente fica vendo assim o poder de Deus. E ela disse que os médicos começaram a fazer o procedimento nela, porque ela estava acordada, né? E ela disse que falando, e essa irmã, ela é uma tagarela, ela fala muito. Eu imagino ela deitada, fiquei imaginando, ela deitada dentro de uma sala de cirurgia, em um centro cirúrgico, e os médicos anestesiando ela, e ela falando. E ela disse que ela falando ali, entregando recado para aqueles médicos, ela deu uma parada cardíaca.
Só que ela deu uma parada cardíaca, falando consciente, deu 2 vezes. Eu disse, Deus, ele é tremendo. Eu fiquei impactada assim com aquilo que ela estava contando, e ao mesmo tempo eu comecei a rir de ver o trabalhar de Deus na vida do ser humano, das pessoas, o plano de Deus, o propósito de Deus, porque se Deus não tivesse propósito na vida dessa irmã que está me assistindo, que eu conheço ela pessoalmente, já conheço ela há muitos anos, já conheço ela há mais de 20 anos, né? E Deus tem um plano na vida dela, porque se Deus não tivesse um plano na vida desta irmã, ora, quando ela deu aquelas 2 paradas cardíacas ali naquela sala de cirurgia, ela falando, parecendo uma tagarela lá para os doutores, e ela deu a parada, se Deus não tivesse um plano na vida dela ali, poderia ter apagado ela ali mesmo, ela ter ido embora, mas não. Deus, ele honra aquilo que ele fala. E Deus tem promessa na vida dessa irmã, como já cumpriu muitas coisas na vida dela. Eu sou testemunha viva, né? Das coisas que Deus cumpriu na vida dela. Ela é uma bênção na mão de Deus, ela é muito usada por Deus. Ela já passou seus processos, mas ela está aí, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, ela está aí. Aí, firme e forte com Jesus, fazendo a obra de Deus. Passou por esses processos. Problema de coração, e todos nós sabemos que coração é coisa séria, né? Mas ela foi fazer aquele processo lá no centro cirúrgico. Mas Deus, e ela disse que os médicos ficou assim, admirado de ver ela estar falando, conversando com ele, e ela deu parada cardíaca, e ela dizia para os médicos que ele estava ali do lado dela, que Jesus estava ali do lado dela, que ela estava vendo ele ali do lado dela. Então, falando de promessa, a promessa de Deus, gente, a promessa de Deus é uma coisa linda. Quando ele faz a promessa, se apega a ela, abraça ela, porque ele é fiel. E Deus honrou a vida dessa irmã ali, naquele centro cirúrgico, ali naquele hospital. Deus operou. Ela ainda foi para lá entregar profecia para aqueles médicos, porque Deus tinha dito. Então, quando Deus fala, ele honra. Ele honra. Então, nós vamos aprender, fiquei muito assim, alegre e impactada com o testemunho que ela me contou ontem. Conversamos bastante ontem pelo telefone, e eu nem sabia que ela tinha sido operada, né? Que ela tinha colocado lá uns estetes no coração, né? Acho que foi 7 que ela falou. Então, Deus é fiel na vida dela, é fiel, e Deus tem honrado a vida dessa irmã. Para a glória de Deus, Deus tem cumprido as palavras na vida dela e vai continuar cumprindo. Porque ela vai continuar fazendo a obra de Deus, porque ela se doa para a obra de Deus. Para ela não tem tempestade, não tem nada, ela vai mesmo. No nome de Jesus ela vai. Então, nós vamos aprender aqui em Eclesiastes 6:9, né? 6:9, diz assim, olha, melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Aleluia, né? Então, nesse texto sagrado, nós vamos aprender as lições espirituais dos nossos olhos. As lições espirituais dos nossos olhos. No texto sagrado, Salomão nos fala do grande valor dos olhos, dizendo,
Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Aleluia. O olho é o símbolo do conhecimento e da satisfação humana e nos ensina preciosas lições nas Escrituras. Aleluia. Nas Escrituras. O olho humano, tanto pode contemplar coisas belas e maravilhosas, como também pode apreciar coisas que levam à cobiça e ser atraído por elas. Ser atraído por elas. A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas como Eva, a mulher de Ló, Acã, Sansão e tantas outras pessoas que fracassaram devido à cobiça dos olhos. Daí o fato de devemos tomar cuidado e ter atenção com nossos olhos. Foi os olhos de Davi que fez ele pecar. Os olhos de Davi. Tá? Aleluia. A Eva, foi os olhos da Eva que fez ela pecar também. Porque ela tocou no fruto proibido, que não podia tocar. A mulher de Ló também, a curiosidade dela, dos olhos dela, fez ela olhar para trás e ela virou o quê? A estátua de sal, né? Ela virou. Então, Acã também, Acã roubou os tesouros, né? Está lá em Josué essa parte. Sansão, os olhos de Sansão fez ele pecar porque ele se encantou com uma prostituta chamada Dalila. Aleluia. Então, a importância dos nossos olhos nas Escrituras é em Provérbio 20, 12, o sábio Salomão afirma que foi o Senhor quem fez o ouvido para ouvir e os olhos para ver. Foi Deus que fez os olhos, o ouvido para a gente ouvir e os olhos, né, para ver. Porque o olho é uma coisa terrível. Terrível, né? Terrível. Ele também diz que os olhos do homem nunca se satisfaz de ver. Salomão diz isso. Em Jó 31:1, conhecendo o perigo da concupiscência dos olhos, o patriarca Jó disse: fiz concerto com meus olhos. Ele fez concerto com meus olhos, com os olhos dele. Como, pois, os fixaria numa virgem. Numa virgem. Aí em Jó 42, 5, após a sua extraordinária experiência com Deus, o patriarca Jó se expressou dizendo: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aí lá no Salmo 13:3, Davi implora ao Senhor, atenta para mim, ouve-me, ó Senhor Deus, Senhor meu Deus,
alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi, né? Aí Davi disse, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Da rede. E o Salmo 101:3, por já ter sido vítima dos seus próprios olhos, Davi aprendeu a lição e disse, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam e nada se me pegará. Olha o cuidado dos nossos olhos. Os nossos olhos é que faz as pessoas, às vezes, pecar e errar, ter inveja, né? Aí lá no Salmo 146:8, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. No Evangelho de Mateus, no de Marcos, no de Lucas, no de João, nós vamos ler muitos relatos sobre pessoas cegas, cujos olhos o Senhor abriu, e elas passaram a enxergar perfeitamente. Jesus afirmou que os olhos são as lâmpadas do nosso corpo, porque é os nossos olhos que nos alumia, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em treva. O cuidado com os olhos, a inveja, a cobiça. Há muitos anos atrás, eu andava com uma irmã e a gente até trabalhava muito em frente de obra, né? Muitos anos atrás isso, tem muito tempo. Mas ela tinha um problema, ela não podia ver eu colocar uma roupa que ela queria botar igual, queria comprar igual, era sempre assim. Tudo que eu comprava para minha casa, quando ela entrava na minha casa que ela via, quando eu ia na casa dela, ela já tinha comprado aquilo que eu tinha comprado. Ela se desfazia daquilo que ela tinha lá, até móvel. Ela fazia isso. Tudo que eu tinha, porque ela frequentava a minha casa, mas tinha esse hábito, tinha esse olho de invejar aquilo que eu tinha. Então, quando eu comprava, quando ela ia embora, quando passava dias que eu voltava lá na casa dela, já encontrava lá a mesma coisa que estava aqui na minha casa. Então, isso não é bom. Você invejar aquilo que teu irmão tem, entrar na casa do seu irmão e olhar e ver as coisas, depois vai para a loja comprar, até se endividar, pessoas se endividam, pessoas invejosas. Isso é muito ruim. E Jesus, quando ele diz que Jesus afirmou que os nossos olhos não pode ser motivo de tropeço e escândalos para a nossa vida. Em Apocalipse 3:18, Jesus aconselhou os crentes de Laodiceia comprar dele o colírio santo para ungir os seus olhos, a fim de que pudesse ver, porque estava cego espiritualmente. E é um perigo. A melhor coisa é pedir a Deus que Deus unja os nossos olhos.
Hebreus 12:2, o escritor sagrado nos aconselha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, os nossos olhos devem estar focados, fixados em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que nesta noite nós aprendemos as lições espirituais dos nossos olhos. Porque os nossos olhos, é como disse Jesus, que os olhos são lâmpada. Ele é a lâmpada do nosso corpo, os nossos olhos. É a mesma coisa. A pessoa que é guloso, é comelão, ele vê coisas que ele não pode comer, o olho dele cresce e ele come. E depois passa mal. Por quê? Porque o olho dele cresceu, o olho dela, vice-versa, né? Cresceu e comeu aquilo que não podia comer. Olha, eu gosto muito do sal. Eu gosto mais da comida de sal do que do doce. Mas eu não posso comer sal. Então, a minha comida, elas são muito sem sal, elas são insossa. Porque eu só coloco em cada comida que eu faço, eu coloco uma colher bem rasa de chá de sal. Você já pensou como é que fica a comida? Mas para o bem, eu como a comida sem sal, para o meu bem. Então, são muitas coisas que eu gosto e não posso comer. E não como. E também não fico aborrecida não, nem zangada não. Fico satisfeita da minha vida. Porque o importante é que eu estou cuidando da minha saúde. E a nossa saúde é uma coisa preciosa, como agora lemos sobre os nossos olhos. A nossa visão, ela é muito preciosa para nós. Então, nós aprendemos nesta noite sobre a espiritualidade dos olhos. Que você vê, a Eva, porque da Eva, a Eva pecou, ainda levou Adão junto com ela. A mulher de Ló, Deus teve o cuidado por Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão intercedia pela vida de Abraão, orava por ele. Por isso que é bom nós orarmos pelos nossos parentes, pela nossa família, pela nossa parentela, é muito importante. E quando Deus se zangou com Sodoma e Gomorra, que todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra, e Deus falou para Abraão que ele ia destruir tudo, acabar com tudo, mas aí Abraão apresentou a parte dele, orou a Deus. E Deus mandou um anjo, porque das orações de Abraão, mandou um anjo tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, porque ele iria destruir aquela cidade. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Saiu Ló com a família dele, né? Porque Deus poupou, porque Deus iria destruir tudo mesmo. Mas pela intercessão de Abraão, aí ele sai com a família, ainda recebeu o recado de Deus que o anjo falou para ele, disse, olha, você não olhem para trás, segue em frente, sobe para a montanha, deu a montanha lá para eles subirem lá, e eles subiram.
A mulher dele, mulher é um bicho curioso, que não é brincadeira. A mulher dele vai, na hora que ela escutou, viu o barulho das saraivas descendo lá do céu para queimar tudo lá, ela vai na curiosidade dela e olhou para trás. Ó, Deus, quando Deus disse para eles, olha, não olhe para trás, não olhe. É a mesma coisa que Deus, nessa noite, esteja dizendo para mim, para você. Não olhe para trás, olhe para mim, olhe para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Olha para ele, foca os olhos só nele, em Jesus Cristo. Não olhe para trás para o que está acontecendo, nada. Segue em frente, porque Jesus, ele está aí para dar a nossa vitória, para guardar, para livrar, para repreender o mal, né? Para abençoar. Olha aí, a minha amiga aí que eu contei o testemunho. Foi lá para o hospital, recebeu o recado que Deus disse que ela ia passar no hospital para entregar um recado para uma pessoa lá dentro. Ela obedeceu, ela foi, Deus permitiu que os homens lá fizeram, os doutores lá, fizeram o procedimento nela, e ela passou bem, não teve nada. Graças a Deus, Deus cuidou dela, tratou dela direitinho, e ela saiu de lá feliz, porque com a sua vitória na mão. Então é muito importante. Então, para nós finalizarmos, nós vamos ler só esse texto aqui, que para a gente daqui a pouco orar, que é onde diz diferente para fazer a diferença. Olha, nós lemos sobre Isaac, né? Isaac fez a diferença lá em Gera. Você vê que aqueles filisteus foram lá falar com ele. Foram lá falar com ele, porque ele fez a diferença. Ele fez a diferença. Então, esse texto aqui, aonde diz que o texto fala que diz, vamos aprender que nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha o que aconteceu com Isaac. Deus disse para ele, não saia de Gera, não vá para o Egito. Fique aqui, porque aqui eu vou lhe abençoar. Aqui você não vai morrer de fome, não. E Isaac obedeceu, e Isaac fez a diferença naquele lugar, ali, com aqueles filhos, no meio daqueles homens, e dos filisteus, né? Então, aqui diz que geração corrompida e perversa, pois é o próprio Senhor que estabelece a diferença. É Deus que faz a diferença em que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. O próprio Deus, o próprio Senhor, quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não lhe serve. Então, Deus conhece tudo, ele vê tudo. Então, o povo de Deus é diferente do povo do mundo. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Êxodo 19, 4, 6, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas
de todos os povos, raças, línguas e nações que crê que Jesus Cristo, como Filho de Deus, para elas, a igreja, fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Como luz e sal da terra. Êxodo 8:23, o próprio Senhor deixou claro para Faraó que os israelitas, o seu povo era diferente do povo egípcio, pagão, dizendo, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Aleluia! Deus separou. Aleluia! A nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas Escrituras como o Israel de Deus. Israel de Deus. Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Porque é Deus que nos escolhe. Não é nós que escolhemos Deus. É Ele que nos escolhe. É Ele que nos chama. Como Ele mesmo diz lá em João 15. Foi eu que escolhi vós, não vós escolheu a mim. Foi Ele que nos chamou. Então, quando Ele nos chama, é porque Ele nos ama. Ele quer nos aproveitar. Ele quer nos usar para fazer a sua obra. Por isso que nós temos que estar alerta ao chamado de Deus. Aleluia. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Entendeu? Nós somos astro no mundo. Nós somos povo de Deus que brilha na terra. Nós temos luz, a luz de Deus na nossa vida. Aleluia. 1 Pedro 2, 9 e 10 é dito que somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha, né? Diferente para fazer a diferença. Foi isso que Deus nos chamou. Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Enoque. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio, ajuizado, que tinha Espírito de Deus. O Senhor era com ele. Samuel fez a diferença em sua geração, porque era um homem honesto. Ninguém tinha do que
acusar. Irmão, não tem coisa melhor do que você procurar andar direito na presença de Deus. E alguém procurar alguma coisa para querer te acusar e não achar. Porque você anda direito na presença de Deus. Aleluia. E Daniel também. Daniel fez a diferença em sua geração corrompida da Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que estes 3 homens, o próprio Deus, ele deu testemunho, de Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens, fizeram na sociedade em que vivera. Lá em Ezequiel 14. Um certo pastor contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de pisarem na lama, não mancha suas penas. Estas permanecem brancas, calçados com o sapato da preparação do Evangelho da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Por isso, o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente no mundo. Eu, missionária Ereni Amaral, eu sempre falo aqui e dou meu testemunho. Eu tenho 37 anos de evangelho. 37 anos de evangelho. Eu sempre falo, eu dormi de um jeito e acordei de outro, até hoje. Antes eu era bastante mundana, eu não tinha nem vestido. Eu só andava de shortinho no meio da rua, de camiseta, calça comprida, bermuda, minha roupa era essa. Mas no dia que o Espírito Santo de Deus me chamou para ser uma serva do Senhor, há 37 anos atrás, eu sempre falo, eu dormi de um jeito, acordei de outro. Até hoje, para a glória de meu Deus. Para a glória de Deus. Até hoje. É diferente para fazer a diferença. Tem coisas que nós precisamos se manter naquilo que Deus nos chamou. Permanecer. Para mim pode entrar moda e moda voltar moda. Glória de Deus. Eu gosto muito de um sapato alto, gosto muito de uma roupa bacana, mas na minha simplicidade de sempre. Um dia mesmo um pastor falou para o meu marido, disse, a sua mulher é diferente, ela não aderiu à modernidade do evangelho. Meu marido disse, não. Ela, desde que ela se converteu, que ela é assim. Ela é assim. Então, aqui diz que há diferente para fazer a diferença. Então, se o Senhor nos chamou para fazer a diferença, como ele disse que nós somos a luz, nós somos luz, a nossa luz tem que brilhar. Tem que brilhar. Eu não
eu não discuto religião, eu não discuto doutrina, eu não me meto em nada. Eu fico na minha, permaneço naquilo que eu aprendi há 37 anos nas Assembleias de Deus. Nas Assembleias de Deus. Até hoje, para a glória de Deus. Quem me conheceu há 37 anos atrás, me vê hoje, vai dizer, você não muda. Como, às vezes, quando eu vou na Bahia, a maioria das irmãs lá, elas falam para mim isso. Elas dizem, você não muda, Ereni, você sempre é essa mesma. Eu digo, mas foi assim que Jesus me escolheu para eu ser assim. E assim eu sou, até o dia que Ele me chamar para a sua glória, para a glória de Deus. Orei 9 anos para Jesus libertar meu marido não era cristão, mas nunca mudei meus trajes de nada para agradar Ele. Sempre permaneci naquilo que eu aprendi dentro da igreja, a Assembleia de Deus. Que antigamente as Assembleias de Deus, elas eram rígidas. Graças a Deus ganhei o marido para Jesus. Hoje em dia está na igreja comigo, já tem mais de 20 anos ele de evangelho. Hoje ele é presbítero na igreja e está aí. Não desobedecendo o Senhor. E aqui ficou a nossa amiga Sueli, que está aí assistindo também. Ela também orou muitos anos para o marido dela, o Senhor converteu o esposo dela. E ela está aí, ela nunca mudou os trajes delas também. Então, irmã, cada um, como diz a Bíblia, a diferente para fazer a diferença. Para podermos mostrar, né, que nós temos a luz de Cristo. Precisamos ser assim, diferente mesmo, como eu acabei aqui de ler. Então, nós vamos agora, você vê que Daniel, ele fez a diferença. Ele fez a diferença, ele foi abençoado por Deus, Daniel, Samuel, Jó, José do Egito. A história do José do Egito é linda também, né? Então, é bom nós obedecer e fazer a vontade de Deus, que é bem melhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, que nós possamos fazer a diferença, porque Deus se agrada. É por isso que nós estamos hoje, como estão, o povo está levando o evangelho. É tanta heresia, é tanta coisa que nós estamos vendo aí. Ainda tem aquele negócio que uns ficam falando, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, mas tem sim, meu irmão. Tem sim, tem sim. Cada um cuide da sua vida espiritual, cada um procure estar sempre na presença de Deus e fazendo a vontade do Pai. Então vamos orar nesta noite com as irmãs, né? Vamos orar por esse doutor Hilton. Quando vocês for orar, ora pelo doutor Hilton. É um doutor que não pediram para orar lá na internet. Diz que esse moço está muito mal, esse médico. Vamos orar. Porque a gente vai orando, uma hora daqui, outra hora dali, e o Senhor vai abençoando a nossa vida, a nossa família. Deus vai nos dando graça. Então nós vamos orar agora. Vamos orar com a Alda. Vamos orar Alda Buenos, Ana Fonseca, Adriana Lima,
Tiago, a Raquel Ferreira, a Iraci Pinto, Divina Celestrina, Cátia Pedro, Vanderli Almeida, Áurea, Ana Ferreira, minha amiga Ana, a Neceilda Fernandes, a Eleonora, que está toda noite, ela está aqui comigo, a Eleonora, a Cátia Pedro, a Neceilda, a Sueli, a Neusuíta também, está sempre aqui também, agora com a gente, a Eugênia Lima, a Elane França, a Nádia, a Cleice, a Luci, Mara Gomes, Antônia e Rosane Sena. Hoje não teve um varão, só as mulheres. Só as mulheres hoje fizeram presente aqui. E nós vamos orar também pela Aparecida, a Cida, a Lucimar, a Edivânia, a Jeane, a pastora Fátima, a pastora Ângela Pedro, ela hoje não entrou aqui, a Regilene, a Marceline, a Jalineide, Marcília Jordão, a Angélica, Cátia Pedro, eu já falei, a missionária Suzaneide, a Elizabeth Nepomucena, Carla Verônica Rosa, a Divina Celestrina, já falei o nome dela também, Margarete Moreira, a Jurema Bueno, a Milda, a Eliane Trindade, a Edna, Eliane Oliveira, Fátima Lira e Helenita Andrade. Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo, tá? Se ligue com Deus, vamos pedir ao Senhor que nesta noite Ele derrame sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, a cura, porque nós precisamos da cura. No nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Agora, Deus, esses nomes que eu pronunciei agora, o nome de cada uma das tuas filhas, Senhor. E eu te peço agora que o Senhor visite elas, Pai. Senhor, tu conheces a necessidade de cada uma. Senhor, visita a família da Nessuíta. Senhor, aleluia. Oração por uma amiga que está com Covid. Essa Covid já chegou lá na Cajaíba de Camamu, Nessuíta. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Senhor, visita agora esta moça. No nome de Jesus, Senhor. Pai eterno, Pai amado. Senhor, repreendendo agora as enfermidades. No nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus tem de misericórdia. Ah, Senhor, entra com a providência dos céus agora na vida desta moça que está no UTI, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Ela está internada onde, Nessuíta? Ela está em Salvador. Onde é que ela está? Aleluia. Visita agora, Senhor, esta moça. Pai querido, o Senhor, o doutor Wilton também. Senhor, visita ele agora. Em nome de Jesus, Pai. Joga por terra agora, Senhor, o mal. Joga por terra agora as enfermidades. Jesus, joga por terra. Senhor, derrama agora, Senhor, sobre as nossas vidas a unção da cura. Sobre a nossa cabeça, Senhor. Sobre o nosso corpo físico, ó Deus. Toma as tuas filhas nas tuas mãos. Vai repreendendo agora o mal. Em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra esse vírus maldito, Senhor. Há poder no teu sangue. Há poder no teu nome, Senhor, para destruir este mal. Senhor, esse vírus, ó Deus, que está migrando
para o interior das cidades, Pai, pequenas. Entra com a providência do céu. Senhor, toma as crianças. Jesus, guarda as crianças debaixo do teu sangue. Jesus, protege as crianças. Jesus, dá livramento às crianças, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita os hospitais, os leitos de dor, os CTI, Senhor, a UTI, Senhor. Senhor, leva, Senhor, agora, envia agora o teu anjo. Senhor, envia agora, Deus, aonde estiver uma pessoa ali, Senhor, tubada. Senhor, tirar esses aparelhos para a honra e a glória do teu nome, Pai. Senhor, eu te peço agora, Senhor, vai tocando agora na saúde das tuas filhas, Senhor, que estiver agora presente aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Toca agora, Senhor, no seu coração, toca no rim, Senhor, toca nos pulmão, toca nos nervos agora, Senhor, toca nos olhos, toca na cabeça, Senhor, toca nos nervos, Senhor, toca nas pernas, Senhor, toca na barriga, toca no útero, vai tocando agora, toca no ovário, Senhor, vai tocando agora no baço, no fígado, Senhor, e vai repreendendo agora todas as enfermidades ocultas, Senhor, e lança por terra, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Senhor. Senhor, eu te peço também, Senhor, repreenda agora o espírito da depressão. Joga por terra agora, Senhor. Senhor, repreenda esse espírito de depressão, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Vai desfazendo agora, Senhor, toda a obra do mal, toda a seta noturna, Senhor, toda a seta do inimigo que vier de encontro às vidas das tuas filhas, Senhor. Vai agora, Senhor, repreendendo este mal, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca agora, Senhor, nas tuas servas e dá vitória. Toma Neceilda nas tuas mãos, toma o seu esposo, toma as suas famílias, toma a Sueli Santiago, toma a Cátia Pedro, Senhor. Senhor, toma a tua filha, toma a Eleonora, toma nas tuas mãos, Senhor, aleluia, a vida das tuas servas, Senhor. Toma Neceuíta também, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te apresento agora, Pai. Aleluia. Nossos familiares, a nossa família, a nossa parentela, os de longe, o de perto, Senhor. Toca agora. Senhor, toca agora. Guarda, Senhor, nossos filhos, nossas filhas. Guarda os nossos netos, netas, nossos genros, os esposos, nossos esposos. Vai guardando, vai livrando. Toma os sobrinhos, as sobrinhas. Ó, Senhor, os primos, primas, Senhor, as irmãs. Senhor, toma a nossa parentela na palma da tua mão, Senhor. Como diz o Salmo 91, que nenhum mal nos sucederás e nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. Nenhum mal. Senhor, destrói o mal agora. Repreenda o mal. Repreenda o mal agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, governador, toma os prefeitos de cidade. Toma o presidente nas tuas mãos. Senhor, dá sabedoria a esses homens. Senhor, toma os pastores. Toma os missionários. Senhor, toma nas tuas mãos a congregação, Senhor, aonde eu congrego. Toma a pastora Solange. Toma os pastores ali da nossa congregação, as missionários, os evangelistas. Ó, Senhor, os membros. Meu Deus, as diaconisas. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nesta noite, ó Deus, eu profetizo a vitória para nossas vidas. Eu profetizo as bênçãos para a nossa vida. Eu profetizo agora a bênção para o nosso lar, para a nossa casa,
para a nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, toma os hospitais nas tuas mãos, toma os médicos, os enfermeiros, Senhor, em nome de Jesus. Vamos agora abençoar vocês com a palavra que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante a paz. Que a paz de Deus fique com vocês, tá? Compartilhe o vídeo, que Jesus Cristo nos deu uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, que o Senhor repreenda os espíritos da insônia na vida de cada uma de vocês, tá? Que Deus derrame as bênçãos sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre as famílias, que a família seja abençoada por Deus nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de paz, tá? Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. A partir das 9 horas da noite estaremos aqui, mais uma vez, pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Devemos pregar a palavra. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todas vocês, tá? Beijo no coração de Ceilda, Sueli, Cátia Pedro, Eleonora, a Rosane, também Suíta, todas vocês que eu li, chamei pelo nome, falei o nome de cada uma. Um beijo no coração. Até amanhã, tá? Se Deus quiser, estaremos aqui com a permissão do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo nesta noite para as suas vidas a bênção, a cura, tá? Para o seu lar e para os seus. Que Deus o abençoe. Que Deus abra as portas do céu para vocês, a porta da cura, a porta da vitória, da esperança, da confiança em Deus. Que a renovação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Beijo, Eli, até amanhã, se Deus quiser.